brilhantes no uso da oratória, mas nós não podemos nos estender demais. O grupo de discussão servirá exatamente para isso. Eu gostaria de saber se a Bahia tem condição de apresentar o painel agora, que é um painel menor, pode ser? Então, doutor Marcos e doutor Paim, por favor. Já fui promovido. Você fica de tá. Você não tem falar na mesa de coluna. Vai ter apresentação desse também? Não, tem. Liga aí. Ô, colega, colegas, eu vou ficar sempre por aqui durante os painéis na coordenação, controlando os tempos, e peço que as perguntas sejam dirigidas com relação às teses apresentadas. Os esclarecimentos, os aprofundamentos vão para os grupos de discussão. Tá? É a maneira que a gente encontra para tentar equacionar o nosso tempo de modo que o fórum tenha algum resultado produtivo. Porque senão nós vamos só debatermos aqui entre nós, pregando para convertido, né? É pregar para convertido, falar uma coisa que nós todos sabemos dos nossos direitos. Pois não, Paim, apresenta a sua ação. Pessoal, bom dia. Nós fomos surpreendidos aqui, porque nosso painel era para amanhã, né? Então, vamos tentar fazer uma improvisação aqui. Por outro lado, isso nos beneficia, né? Porque é óbvio, né? As pessoas que falam por último, geralmente falam para cada vez menos interessados, né? O nosso painel trata daquele reajuste do aumento do teto de contribuição, né? A Previ, até dezembro de... Até 1997 tinha uma única forma de concessão de benefício. Era 136% do VP mais anuênio. Em 97, com aquela reforma que houve aqui do estatuto, aquele contrato, etc., criou-se duas alternativas. A Previ manteve 136% do VP mais anuênio e criou uma outra alternativa, que era 75% de toda a contribuição. E lá no regulamento da Previ está dito, o maior vai ser, o benefício vai ser concedido sobre o maior dos valores, entre as duas opções. Isso é importante a gente fixar esse detalhe. Agora, para a discussão do superávit de 2000, 2005, 2004, 2005, 2006, se não me engano, né? Foi criado, entre os benefícios, foi criado um que chama aumento do teto de contribuição de 75% para 90%. Né? Esse foi criado inicialmente com uma criação provisória e depois, em 2010, se não me engano, 2011, foi incorporado definitivamente ao Estatuto da Previ. Quando se faz esse aumento de teto de contribuição, significa que vai aumentar os benefícios. E esse aumento de benefício vai até 20%. É o aumento do benefício de 20%. Agora, com um detalhe,
esse negócio só valeu para quem se aposentou a partir de dezembro de 97. Quem se aposentou antes de 97 foi excluído taxativamente do benefício, né? E tem mais. Mesmo aqueles que se aposentaram depois, ou vão se aposentar depois de 1997, e que seja caixa executivo, posto efetivo, ou comissões mais ou menos nesse nível... Até o AP9 recebeu R$1. Até o AP9 está esclarecendo ali, recebeu apenas R$1. Então, esse pessoal ou não teve benefício nenhum, né, ou teve benefícios irrisórios. Então, o fundamento da ação é o seguinte: nós queremos, porque esse negócio não se trata de discutir na justiça se foi sobre comissão de A ou B, né? Mas esse negócio, o que nós estamos tentando na justiça, que nós estamos buscando na justiça, é a extensão desses 20% de aumento de benefício para todas as pessoas, para todo mundo. Por quê que esse benefício foi criado para quem se aposentou de 1990, de dezembro de 97 para cá? Qual a razão lógica para isso, né? Aí a gente tem algumas sentenças aí que devem ter sido baseadas nos argumentos da Previ. Tem uma que é antológica, né? O juiz está dizendo que o camarada negou o pedido, negou o nosso pedido, e está dizendo que o beneficiário, o postulante da ação, se aposentou na base de 136%. E que a Previ criou esse benefício a partir de 97, porque o camarada, a partir de 97, passou a receber 75%. Né? Então, óbvio, 136% é maior do que 75%. Só esqueceu um detalhe, a base de cálculo. Não, só esqueceu um pequenininho detalhe, a base de cálculo. E isso, né? Porque quanto mais alta a comissão das pessoas, a partir de 97, maior é o benefício. Tem muita gente de altas comissões, né, que estão no teto, no máximo, receberam o máximo de aumento de benefício, 20%. Quanto mais baixa a comissão, né, menor o benefício. E como eu disse, Caixa Executivo, por exemplo, teve benefício, teve, sei lá, 1% ou menos de 1% de benefício. Então, o fundamento da ação é isso, né? Nós queremos estender para todos os aposentados e pensionistas esse reajuste de 20%. Na nossa opinião, não tem lógica, não tem justificativa nenhuma, né, que esse negócio tem um corte nele a partir de 1997. Antes de 97 ninguém recebe nada, né? A partir de 97 vamos receber. Eu não sei como é que está o meu tempo, 5 minutos ainda. Então, a base, por que a Previ criou essa discussão, criou esse benefício? A base do cálculo não tem nada a ver, né? Nenhum camarada da Previ sei lá, é ingênuo, desconhece o regulamento a ponto de dizer que 136% é maior do que 75%. Né? Quando o próprio Estatuto da Previ está dizendo o camarada vai receber os 136% de benefício, ou 75%, o que for maior. E o 75% foi na época da discussão do Estatuto 97, isso foi amplamente divulgado. Aquele 75% estava criado não como punição para as pessoas, mas para o benefício. Por quê? Porque o camarada que tinha altas comissões, né, quando a comissão dele representava, não sei se acima acho que de 36% do VP mais anuênio, aquele benefício, aquela forma de aposentar, era um prejuízo para ele, obrigava o cara a ficar a 31, 32, 33, 35 anos dentro do banco. Por quê? A cada ano adicional dos 30 anos, ele recebia 9%, né, até 35 anos. A partir de 35 anos, se ele quisesse ficar lá porque gostava do banco, era problema dele, mas não acrescentava nada do benefício. Então, esse mecanismo, né, do 75%, aumentar o teto de contribuições para 75%, para 90%, que, por sinal, os atuais dirigentes da Previ, os atuais eleitos da Previ, eles estão... tem como projeto aumentar para 100%, né? Eles têm como projeto aumentar para 100%. Está no programa da chapa dele, é 100% o aumento de benefício pedido, né?
Então, esse pessoal não desconhece isso. Por que foi criado? É que eu ia falar. Por que foi criado esse aumento de teto de 75 para 90? Porque eles achavam, né, que estavam ganhando o benefício pequeno, né, e tinha que aumentar o benefício, principalmente da cúpula do banco e dos dirigentes, dos gestores da Previ, da Cacique, de altos funcionários que se aposentaram dessa época para cá. Eles achavam que estavam ganhando pouco, né? Que nós, quando eu falo sou eu não, mas nós que nos aposentamos até 97, fomos beneficiados pela correção automática do benefício. Enquanto eles que estavam no banco trabalhando, foram prejudicados porque o banco não levou vários anos sem conceder aumento salarial, e quando concederam, era pequeno. Então, foi a maneira que eles acharam para beneficiar essas pessoas. Mas o problema é o seguinte: no fundo de pensão, como alguém já disse aqui, antes aqui um pouquinho, não há almoço grátis no fundo de pensão. O cara não tem lógica criar um benefício para compensar a não concessão de reajuste do patrão, né? Se quer brigar por isso, e ele tem que cobrar do patrão, do banco, do empregador, não do fundo de pensão. Então, a justificativa básica foi essa. Esse negócio de 136% ser maior do que 75%, né? Tenha paciência. Isso aí, o cara, é até uma desonestidade conceitual que alguns juízes, né, estão aceitando, né? Ou porque não entenderam perfeitamente os fundamentos, as exposições do advogado, ou porque, sei lá, por outra razão, não leram o processo, né? Pode ser, né? Então, alegar isso na ficção é o cúmulo do absurdo, mas está sendo alegado. Então, e por que o banco concedeu isso? Por quê? Aí é que vai, né? A gente tem que ter uma visão política desse negócio, né? Quem está conduzindo, pelo menos quem conduzia até pouco tempo atrás, não sei se continua, né, as negociações, era a Contraf. E a Contraf, depois da grita do pessoal lá, dos altos dirigentes do banco, estava buscando a maneira de compensar o benefício que ele estava achando que era pequeno. E era pequeno mesmo, porque a base de contribuição do benefício diminuiu, ou pelo menos não aumentou na velocidade que seria desejável, né? Como o salário ficou vários anos estabilizado, teve reajustes irrisórios, a base do cálculo do benefício é o salário. Então não tinha como a Previ pagar um benefício maior, merecido, para os altos executivos, os executivos do banco, as altas comissões do banco, superintendente, etc., né? Não tinha como pagar um benefício maior, porque a base de contribuição das pessoas tinha sido reduzida. Então, mas como meu tempo esgotou, como eu já disse, não é essa forma de corrigir. E nós, né, que estamos buscando isso na justiça, achamos ótimo que se aumentou para 90%, queremos que aumente para 100%, agora queremos que aumente para 100% para todos os aposentados e pensionistas da Previ. Essa é a nossa luta, independentemente do tempo de aposentadoria e independentemente da comissão que o cara exerce, né? Queremos, se é para distribuir benefício, né, que não seja um Robin Hood ao contrário, né, que premie os que ganham mais em detrimento dos que ganham menos, premie os mais novos em detrimento dos mais velhos. Queremos uniforme, é essa a razão da nossa ação. Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos. O Painho, eu acho que já esclareceu bastante aí os fatos. Eu gostaria primeiro de me apresentar. Meu nome é Marcos Wilson Fontes, eu sou advogado, fui funcionário do Banco do Brasil, fui advogado do banco, trabalhei na Ajude, na Bahia, entre 1993 e 1997, e me desliguei do banco para me dedicar ao meu escritório. A gente já advoga há bem uns 15, 20 anos na área de previdência privada, com um enfoque até então muito forte na justiça do trabalho. Essa própria ação que o Painho se referiu, a gente ajuizou na Justiça do Trabalho, e ela partiu de uma colocação que foi feita pelo Painho numa das reuniões que a gente teve lá na Bahia, ele se mostrando um tanto quanto inconformado em pegar parte do superávit
e beneficiar apenas o grupo pós-97. Qual seria a razão jurídica para isso? Haveriam razões políticas, mas razão jurídica, haveria essa razão? Será que isso seria legal? Ele colocou essa questão para a gente e a gente ficou muito tempo maturando esse assunto, porque nem tudo que nos parece injusto é ilegal. Nem tudo que a gente acha que não está correto, a gente consegue levar ao Poder Judiciário e obter um pronunciamento favorável. Então foi necessário um estudo muito cuidadoso, principalmente porque no tempo que a gente estava tratando desse assunto, veio a decisão do STJ sobre o BERC, né? E o STJ partiu do pressuposto de que na distribuição do superávit, as entidades de previdência privada pode tratar desigualmente os que encontram-se em situação de desigualdade. Não nos cabe a essa altura aí mais ficar discutindo se isso é certo ou se é errado. Decisão judicial a gente cumpre, ainda que a gente não concorde muito. Então havia necessidade de ser colocado ao Poder Judiciário com um enfoque diferente. Se a gente tentasse levar com o mesmo enfoque de tratar a aplicação pura e simples do princípio isonômico, talvez a gente tivesse o mesmo insucesso que os demais associados tiveram quando levaram a questão do BERC. Eu posso dizer a vocês que a gente foi muito feliz nessa ação judicial, primeiramente na Bahia. A gente conseguiu decisões favoráveis em primeira instância, levamos ao tribunal, conseguimos decisões favoráveis na segunda instância. Para que vocês tenham uma ideia, o Tribunal Regional do Trabalho na Bahia ele é formado por 5 turmas, cada turma com 5 desembargadores. Dessas 5 turmas, nós temos posições consolidadas, favoráveis aos associados em 3 turmas. Uma vota contra, uma sustenta essa tese que o Paim argumentou aí, de que 136% é maior do que 75%. Isso realmente é um absurdo. Vamos fazer uma conta básica aqui, 136% de 1.000 é 1.360, né? Mas 75% de 2.000 é 1.500. Então, se o empregado ganhasse 1.000 de salário e mais 500 de hora extra e mais 500 de gratificação de função, ele recebia 2.000. 75% de 2.000 vai ser sempre maior do que 136% de 1.000. Então são 3 turmas favoráveis, uma desfavorável e uma dividida. Nessa dividida, dos 5 desembargadores, 3 votam favoravelmente a gente e 2 votam contra. Então o associado que cai lá nessa turma é meio loteria, vai depender da composição. A ação ela tem algumas particularidades. Ela parte de realmente da aplicação maior desse princípio isonômico, porque não haveria uma justificativa objetiva para esse tratamento diferenciado. Como é que você pega um superávit e dá para a Isa, que se aposentou no dia 24 de 12 de 97, e não dá para o Paim, que se aposentou no dia 23 de 12 de 97? Como é que se explica isso? Porque houve um cálculo equivocado, o pessoal teve um prejuízo, mas não se corrige injustiça com ilegalidade. E é isso que a gente tem visto nas defesas que a Previ tem apresentado nos processos. Ela coloca isso como uma questão que foi decidida pela coletividade dos aposentados e foi votada favoravelmente com o intuito de corrigir distorções salariais havidas em um determinado momento, principalmente naquela época, entre 94 e 97, que o Banco do Brasil não reajustou o salário do pessoal. A maioria dos juízes na Bahia não acolhe essa tese. A gente, em função dessas decisões na Bahia, no meu escritório, a gente tem atuação também em outros estados, sempre em parceria com outros advogados, e a gente conseguiu decisões favoráveis a esse tema em Sergipe e no Rio Grande do Sul. Nós temos decisões favoráveis. No Rio Grande do Sul, em primeira instância ainda, a matéria não chegou à análise do Tribunal Regional do Trabalho, mas em Sergipe nós temos decisões de primeira instância e decisões de segunda instância também favoráveis aos aposentados. E é importante colocar que existem decisões dando simplesmente o reajuste de 20%, outras mandam recalcular o benefício. Por quê? Porque essa situação
desse benefício especial de remuneração é atípica. Não sei se vocês constataram a profundidade dessa situação. O empregado estava aposentado em 2000. Ele se aposentou em 2000 e o benefício dele foi calculado com 75% da remuneração. Então ele ganhou em 2001, 2002, 2003, 2004 o benefício dele lá, calculado com 75% da remuneração e acrescido dos reajustes anuais que a Previ dá. Quando chega em 2008, a Previ faz o quê? Olha, você aqui que o seu benefício que foi calculado com 75%, ele vai ser recalculado. Então nós vamos recalcular o seu benefício, vamos lhe dar um aumento, você vai começar a ganhar isso de forma inicialmente provisória, está aqui com essa alcunha de benefício especial de remuneração. E aí, na sequência disso, e na sequência disso, que também nos parece mais grave ainda, é que em 2010, aquilo que era para ser provisório, pago, conforme a expressão até do colega ali, com aquele dinheiro que estava no balaio, foi incorporado definitivamente aos proventos. Gente, não tem mais balaio para pagar aquilo. O dinheiro vai ser pago com o dinheiro de vocês todos. Vocês todos que estão sentados aí, estão pagando o benefício que foi dado exclusivamente a esse grupo. Esse benefício que foi dado exclusivamente a esse grupo vai gerar efeito enquanto eles forem vivos e vai gerar efeito quando eles morrerem. Por quê? Porque as pensões desses associados também serão pagas com esses acréscimos decorrentes da incorporação do benefício especial de remuneração. Eu acho que basicamente é isso que a gente tinha para falar. Eu também fui pego de surpresa aqui para fazer essa colocação. E só para finalizar, eu gostaria de parabenizar aos organizadores aí, a Isa, o Paim também que teve a ideia de fazer essa convocação, que eu ontem estava conversando com o pessoal ali do Pará, do Espírito Santo, e que o essencial é que vocês divulguem as informações. Quando a informação é divulgada, ela gera conhecimento, e o conhecimento faz a gente exercer a nossa cidadania. É entrando com ação, é questionando a Previ, é provocando que vocês vão ter a garantia do direito de vocês. Não é só ação judicial, isso é um detalhe, pode ser que vocês não precisem de ação judicial. Eu acho que é só, eu estou aberto a qualquer colocação de vocês, e muito obrigado pela atenção. Meu nome é Sérgio Faraco. Eu fico satisfeito de saber que aquela mensagem que você me pediu a respeito desse benefício especial de remuneração, que eu defendia nas redes como indevido, injusto, etc., eu expus para você e você encampou bem ideia e expôs sobre a ação judicial. Eu fico satisfeito por isso. Eu quero dizer o seguinte, alguns colegas em São Paulo também tomaram conhecimento desse meu entendimento e me pediram ajuda para entrar com ações judiciais e várias vezes entraram. Já tenho 4 ações também procedentes e também uma não procedente. Não temos ainda nenhuma na segunda instância. O argumento da Previ é o mesmo que usar na Bahia, né? A comparação de 56% com 75%, e o juiz entendeu que 76 é mais do que 75%. Embora tivesse dito não só explicitamente, mas mostrando numericamente que ambos 75% é mais do que 76%. Numericamente foi suficiente para o juiz proceder e deu a decisão. Não mais. A Previ costuma usar um argumento que eu acho meio sentimental, mas pode chantar nem cola. Ela mostra a aposentadoria de quem se aposentou lá atrás, recebendo aí R$12.000, e o ocupante do mesmo cargo, aposentado recentemente, recebendo R$3.000, R$4.000. E dizendo, olha aí, esse aqui está recebendo 12, na mesma função desse que está recebendo 13, recebeu o benefício especial, e está querendo mais. E isso sensibiliza o juiz. Né? Isso mostra uma ganância, caça a ideia de ganância, etc. O importante, eu concordo com você, é não entrar na argumentação de Renda Certa,
se é o tratamento econômico. Né? Porque a Previ também, nessa ação de remuneração, ela invoca o preceito de que tratar diferentemente os desiguais não quebra a isonomia. Né? Então é importante mostrar, como vocês mostraram também em São Paulo, que a desigualdade é favorável a quem recebeu o benefício e não favorável a quem deixou de recebê-lo. Então, já havia uma quebra de isonomia contrária à aprovação. Né? Então, eu espero que, aliás, no dessas ações, foram juntadas 4 ou 5 decisões em tribunal da Bahia, revertendo decisões em primeira instância, considerando justamente a questão da isonomia e mudando a decisão. Então, dessas coisas que você se referiu, isso não é minha porque eu estava imaginando que todo o tribunal da Bahia tivesse com esse... Né? E isso acabaria influenciando, seria acabar no STJ com certeza, né? E acabaria influenciando decisões no STJ também. Mas se é a minoria, eu fico contente, satisfeito, e digo para vocês todos que essa ação é a mais correta, a mais justa de todas as que já existem contra a Previ. Mais uma vez, não vamos defender teses, hein? Vamos perguntar aos advogados, ao coordenador, sobre o andamento e tal. Vamos discutir improvisidade em grupos. Nós temos ainda algum tempinho. Quais são as próximas inscrições aí de fala? Gilberta, só 2. Encerramos com você. Aí o Amaral vai fazer um comunicado sobre a organização e em seguida nós vamos para o coffee break. Vai, Gilberto. Alô? Não, é só um esclarecimento que não justifica, mas apenas foi dito aí na mesa, aquela incorporação de 75 para 90 foi possível porque na época não havia ainda a resolução 26 de 2008, porque a resolução determina que não pode haver benefício permanente na distribuição do superávit. Naquela época foi possível, formou-se um fundo provisório e aproveitou-se que não havia a questão da resolução 26 e se incorporou definitivamente. Mas hoje vai ser difícil acontecer isso. Em segundo lugar, é o seguinte, só uma pergunta, com a recente decisão do Supremo em relação a ações que se refiram à Previdência Complementar, que terão que migrar para o cível, né? Exceto aqueles que já têm sentença e tal, como é que ficaria essa ação? Porque, inclusive, existem outras ações na área trabalhista, que é uma área que beneficia mais o autor, e no cível é mais complicado. Como é que fica, se atinge essa ação e outras situações? Não, é que na realidade a minha pergunta é justamente a mesma do doutor ali, referente ao recurso extraordinário 586-4513, que foi julgado agora em março pelo Supremo Tribunal Federal, justamente dando conta que essas ações agora obrigacionais contra fundo de pensões, elas devem tramitar pela Justiça Estadual Civil. Então, eu gostaria de saber se nessas ações a Previ alega exceção de competência absoluta, né? E se essas ações agora o senhor imagina começar a ingressar ela via Justiça Estadual Comum? Sim. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: nas ações que a gente ajuizava na Justiça do Trabalho, a Previ alegava a incompetência da Justiça do Trabalho para que os feitos fossem remetidos para a Justiça Comum. E em algumas ações que a gente ajuizava na Justiça Comum, a Previ arguía a exceção da Justiça Comum para que fosse remetido para a Justiça do Trabalho. O que aconteceu, na verdade, os advogados aí sabem muito bem, essa questão da competência, não obstante a posição individual de cada um, mas ela foi um baque enorme, foi uma pancada enorme nos aposentados, nos afiliados de entidade de previdência privada. Por que eu digo isso? A Justiça do Trabalho ela tinha uma história de quase 50 anos julgando processos que versavam sobre previdência privada. Nós devemos ter hoje pelo menos umas 20 súmulas e orientações jurisprudenciais que tratam
desse tema. Pelo menos umas 4 que eu me recordo aqui, especificamente do Banco do Brasil. Ao ser declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e a competência da Justiça Comum, o que na verdade está acontecendo é o seguinte: é pegar tudo aquilo e jogar no lixo e começar do zero. A gente fica preocupado, mas o começar do zero, sob uma influência enorme dos fundos de previdência privada, né, realmente é uma questão que a gente fica preocupado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: eu já entrei com essas ações agora, depois do dia 20, eu já entrei na Justiça Comum, porque o fundamento que foi proferido, foi adotado nas decisões trabalhistas, não é próprio da Justiça do Trabalho, não é próprio do direito do trabalho. Eles são fundamentos de direito privado. E os fundamentos de direito privado, eles podem ser aplicados à Justiça do Trabalho, porque a matéria, na época, derivava do contrato de trabalho, mas tem a mesma aplicação na Justiça Comum. Eu, particularmente, não estou preocupado em demasia. Fico triste porque você tinha toda uma história já pronta, e você tem que começar do zero. Realmente não é extremamente agradável. Mas eu particularmente, acho que sempre tem prós e contras. Se você tinha uma proteção da legislação trabalhista, do processual pelo menos, você agora tem a legislação do Código de Defesa do Consumidor. Existe uma súmula do STJ dizendo que se aplica as normas de defesa do consumidor às entidades de previdência privada. E as normas de Código de Defesa do Consumidor são extremamente benéficas, são muito vantajosas, até muito mais do que a legislação trabalhista, tá entendendo? Nós já entramos com essa ação, como a decisão foi no dia 20 de fevereiro, eu fiz um grupo de 20 aposentados lá da Bahia, e já demos entrada na Justiça Comum. A Justiça Comum é uma justiça um tanto quanto lenta. Eu vi uma vez uma expressão de um advogado gaúcho que eu achei espetacular: é uma justiça ranheta. A gente sabe que vai ser mais difícil trabalhar na Justiça Comum, né? Mas o que não podemos é deixar de exercer o direito de entrar com uma ação que é justa, pelo menos no nosso sentido. Pode ser que não haja êxito na ação, mas o exercer o direito de ação é um ato de cidadania. Eu vi aqui alguém dizendo, porque eu até comentei com o Dr. Ricardo Passos, que é advogado aqui em Brasília, grande advogado, inclusive nós estamos fazendo uma parceria para entrar com essa ação para os associados aqui de Brasília. Eu comentei com ele que o presidente da ANAB aqui tinha dito que um funcionário do Banco do Brasil entrou, ganhou uma ação e que era 80 mil, etc, etc, etc. Só que é uma coisa aí que vocês não atentaram para a colocação dele, e talvez não passou batido, é o seguinte: ele entrou com uma ação e ganhou as horas extras, não é isso? E essas horas extras ensejaram lá o aumento de proventos de aposentadoria com o pagamento das contribuições. E se ele tivesse prestado essas horas extras no curso da relação de emprego, sem necessidade de ação trabalhista, não aconteceria a mesma coisa? Aconteceria exatamente a mesma coisa, gente. O plano utiliza as verbas remuneradas nos últimos 3 anos. Então, se ele tivesse prestado horas extras nos últimos 3 anos, aconteceria exatamente a mesma coisa. As mesmas contribuições que ocorreram, que foram exigidas na Justiça do Trabalho, eles ocorreriam voluntariamente no contrato de trabalho e emprego. O Banco do Brasil pagaria lá, a Previ receberia aqui, o empregado pagaria dele. Está entendendo? Então, existem situações que são complicadas. O STJ tem um posicionamento de que, se você não recebe as contribuições, não pode dar aumento. Não é o caso dessa ação do 20%, porque ela é aumento, não é inserção de novos direitos em base de cálculo, que era o caso da cesta alimentação. Ele também tem um argumento, me parece que foi colocado ali pelo senhor Gilberto Santiago, né, que não pode dar reajuste, não pode aumentar benefício ou dar reajuste sem demonstrar que não vai provocar diferença no equilíbrio atuarial. Isso tudo tem que ter jeito, tem que ter uma colocação bem boa nos processos para convencer que não vai ter isso. Agora, isso também não pode impedir vocês de entrarem com ação, de vocês exercerem
o direito de vocês. Se vocês foram lesados, entrem com ação. Tentem receber administrativamente. Não conseguiram, eu acho que é isso aí. Obrigado, gente. Amaral. Gente, é o seguinte, nós, em função do que a gente está verificando aqui, né, da vontade dos debates e tudo que está rolando, a gente está propondo aqui uma mudança no que estava previsto para a gente poder favorecer o tempo de debate. Então nós estamos prevendo o seguinte: não ter a plenária final, que a plenária só teria sentido se fosse para tomar uma decisão. E a discussão não é tomar decisão que obrigue as pessoas aqui. Então, em vez da plenária e tendo só 1h40 de debate em grupo, nós vamos dar 4 horas de debate em grupo. Então, na hora que nós entrarmos no trabalho de grupo, o debate vai se estender o que for necessário para que o grupo possa concluir seu trabalho. E a gente pedirá, então, para que cada grupo, no final do evento, faça depois um relatório que pode nos ser enviado até semana que vem, para a gente divulgar a todos quais foram as teses que foram debatidas e como é que foram avaliadas em cada grupo específico. Diga. É uma sugestão que você está falando, é que a apresentação do consolidado de cada grupo, aí sai um consolidado. Lógico, vai ser sai um consolidado com o que for acertado aqui, para todas as entidades. Mas é isso mesmo. É que é justamente para a gente falar uma língua só. Né? Exatamente. Cada um chegar com uma informação diferente. Perfeito, é isso mesmo. Ok, obrigado. E aí o que nós estamos prevendo aqui para a gente poder reorganizar? Um coffee break de 10 minutinhos que já está aqui na porta. E a ideia é o seguinte: alterou a ordem porque o Dr. Wagner Guzmão foi cancelado o voo dele de ontem à noite. Por isso que não foi o voo de agora de manhã. Então ele agora já está em voo. E o terceiro painel será o terceiro que estava previsto mesmo, para a gente tentar retomar a ordem. E em seguida a gente ajusta. Então, eventual pequeno atraso, na realidade a gente pode encurtar um pouquinho o tempo de almoço. E como ampliamos agora para 4 horas de debate, eventualmente a gente perde alguma coisa. Nós vamos ter, em vez de 5 grupos de debate, nós vamos ter 3 grupos de debate, dos 5 temas que aqui estão apresentados. Então nós vamos passar para vocês, porque nós vamos fazer um grupo grande que ficará aqui no auditório, um grupo médio que ficará na sala do Conselho Deliberativo e um grupo menor que vai ficar na sala do Conselho Fiscal. Nós vamos passar para vocês depois, quando a gente acabar de organizar agora quais são os painéis de hoje, porque esse painel era de amanhã, e já veio para hoje, nós já tínhamos organizado aqui a escolha. Eu vou refazer os formulários para a gente escolher quais são os grupos que o pessoal gostaria de participar do debate, e aí a gente vai definir então, cada grupo ficará aonde, tá bom? Mas depois do almoço. Então era só interromper 10 minutinhos agora e a gente retoma com o painel 3. Obrigado.